30 soft skills específicas que são cruciais, imprescindíveis, se você quer ter sucesso em qualquer área da sua vida, seja profissional, acadêmica, pessoal, independente da área da vida que você estiver buscando um avanço. Se o seu cérebro já está derretido de vídeos curtos, aqui na descrição vai ter os capítulos, então se você tiver mais curiosidade sobre algum ponto específico desse vídeo, você pode pular e ir lá para esse ponto, mas fique sabendo que cada segundo desse vídeo tem conhecimento de graça para você, e conhecimento é poder. Então, se você pular lá para os capítulos, você vai estar perdendo o que o vídeo inteiro tem para te oferecer, tá? Eu vou falar aqui sobre 30 soft skills, dividido dentro das 3 categorias de soft skills: as cognitivas, as interpessoais e as intrapessoais. Vai ter aí para você o download do mapa mental e também um resumo em tópicos. Antes de finalizar o vídeo, eu vou te contar uma surpresa. Separei para você especialmente essa surpresa, e também vai ter um combo supremo, que são as 3 soft skills dessas 30 que eu considero as mais coringas. E para essas 3 soft skills eu vou te dar uma bônus aula sobre cada uma delas, então fica até o final, porque é conhecimento, é poder e é de graça. Vamos lá então? Vamos começar a nossa aula. 30 soft skills. Então, primeiro, gente, o que são soft skills? Bem rapidamente aqui, skills são habilidades, elas se dividem em hard skills, que seriam habilidades duras, mas num jargão, né? A gente fala de conhecimentos técnicos, teóricos, que você tem um certificado, que você tem um diploma, eles são quantificáveis, é aquilo que você coloca no seu currículo, né? Eu sou engenheiro, eu sou analista de sistemas, eu desenvolvo linguagens, enfim, né, conhecimentos teóricos. As soft skills, que seriam as habilidades sutis, mas não se enganem, tá? Porque de sutis elas não têm absolutamente nada, pessoal. As soft skills hoje são as habilidades mais requisitadas pelo mercado, e eu vou mais longe, não é nem o mercado capitalista, mas no mundo que nós vivemos, as soft skills são habilidades de sobrevivência necessárias para você conseguir aí navegar pela sua vida, tá? Não só no ambiente profissional, mas no seu ambiente familiar, no seu ambiente afetivo, e vocês vão entender. Ao longo desse vídeo vocês vão entender, vocês vão sair daqui entendendo quão as habilidades, as soft skills, elas são importantes, né? E o que elas são, essas soft skills? São aptidões mentais, sociais e emocionais. Elas são qualificáveis, elas não são quantificáveis, pessoal. Por isso que são sutis. Não é porque é simples, não é porque é fácil. Pelo contrário, é porque elas vêm de uma sutileza, tá? Porque para você desenvolver essas habilidades, é preciso que você avance em áreas que são mais sutis, certo? Da sua cognição, das suas habilidades interpessoais e intrapessoais. Então, o que é isso? O que são soft skills de cognição, tá? Aqui eu abri 3 soft skills de cognição: leitura, memorização e criatividade, tá? Isso aqui a escola ensina. Ensina? Mais ou menos, né? Vamos concordar que na escola a gente vai aprender a ler e a escrever, tá bom? Mas o nível que a sua leitura e a sua escrita pode chegar é um nível muito além do que a escola pode te ensinar. Então, para você realmente escrever bem e para você ler bem, você precisa ir além do que a escola pode te ensinar, né? Você precisa de uma certa capacidade de aprender, uma capacidade de ter pensamento crítico. Então, dentro desse nível 1, que a gente tem as soft skills cognitivas, eu já trago aqui para vocês 6 soft skills que se relacionam entre si, tá? Você tem uma relação entre si, nenhuma é melhor do que a outra, mas todas elas estão envolvidas, estão interrelacionadas, tá? Então, você
ler mais vai te fazer escrever melhor. Você escrever mais vai te fazer ler melhor. Dentro de memorização, existem técnicas de memorização que você pode aplicar para memorizar determinados dados, determinados fatos, para aprender um conteúdo para uma prova, enfim. Dentro do escopo do aprendizado, isso aqui é muito importante. Muita gente não sabe, mas é preciso aprender a aprender, pessoal. Ninguém nasce com essa habilidade. É preciso aprender a aprender. Muitas vezes você acaba usando um método de aprendizado que é um método, vamos dizer, tradicional, é o método que geralmente nas escolas vai ser aplicado esse método, baseado em memorização, em repetição, em ler textos ou em escrever. Mas isso não significa que esse seja o melhor método para você, certo? Cada pessoa tem um estilo de aprendizado diferente. Então, a gente vai falar sobre isso um pouco mais profundamente lá na frente, tá? Mas essas seriam as habilidades cognitivas. Nas habilidades interpessoais, eu tenho algumas soft skills muito importantes. Primeiro, habilidades interpessoais são habilidades que envolvem os outros, né? São habilidades do nosso manejo em relação ao outro e ao mundo externo. Então, dentre essas habilidades, a comunicação é uma das mais importantes. E eu até coloquei aqui a comunicação depois de escuta ativa. Por quê? Porque a comunicação, ela tem essa dupla formação. Ela é formada da escuta e da fala. Sem uma boa escuta, eu não tenho uma boa comunicação. Da mesma forma que sem uma boa expressividade e uma boa oratória, eu também não tenho uma boa comunicação. Ambas essas habilidades estão relacionadas com essa principal. Comunicação, eu diria que é uma habilidade importantíssima. Mais pra frente, a gente vai entrar um pouquinho mais nela. E vocês vão entender como vocês podem melhorar a sua comunicação assim, papuf, sabe? Com coisas muito específicas, muito fáceis de fazer, muito acessíveis. Vocês não precisam de nada de outro mundo, de nada alienígena, de pagar nenhum curso. E se vocês se atentarem e pegarem aqui as diquinhas que a professora vai passar, vocês já vão aprimorar a comunicação de vocês. Depois disso, a gente tem liderança como uma soft skill dentro do nível 2 de interpessoais. Cooperação, pessoal, a gente pode chamar de trabalho em equipe. Eu não coloquei trabalho em equipe aqui, por quê? Né? E está relacionado aqui com liderança. Trabalhar em equipe fala da habilidade de cooperar, ou seja, da sua habilidade de colaborar com uma determinada tarefa, enquanto outras pessoas também estão colaborando para um mesmo objetivo. Então, o que é importante aqui dentro dessa habilidade, na minha visão? É um mindset de ganha-ganha. Dentro de liderança, cooperação, quando você tem um mindset de competitividade, ou seja, eu preciso ganhar, para eu ganhar o outro tem que perder. Então, se o outro ganhar, eu estou perdendo. Esse é o mindset competitivo, né? Baseado no ganha-perde. Mas esse não é o único caminho, tá? Você pode ter um mindset de ganha-ganha, não trabalho em equipe. Eu ganho, o outro ganha. Eu compartilho meu conhecimento, eu ganho, o outro ganha. Eu coopero, eu divido tarefas, eu ganho, o outro ganha. Então, geralmente, um mindset de ganha-ganha é muito positivo para a sua habilidade de cooperação e de trabalhar em equipe. Dentro de liderança, quando a gente fala de liderança, uma soft skill associada à liderança é a negociação. É a sua capacidade de negociar, especialmente dentro de uma situação de gestão de conflitos. Então, sempre haverão conflitos, não existe uma situação, galera, fica aqui comigo, não existe uma situação em que não haja conflito, seja na sua família, no seu trabalho, na sua escola, na sua relação, no seu relacionamento, sempre haverão conflitos.
conflitos. Sempre haverão conflitos. A sua capacidade de gerir esses conflitos é uma soft skill que, se aprimorada, vai te fazer fluir e surfar muito melhor por esses conflitos e atravessá-los sem grandes impactos. Cada uma dessas habilidades é uma soft skill, certo? Você está entendendo que cada uma dessas habilidades é uma soft skill, especificamente. Só que todas elas juntas formam, né, aí um guarda-chuva das soft skills interpessoais. E eu posso desenvolver cada uma delas separadamente? Sim, eu posso desenvolver cada uma delas separadamente. Mas o ideal seria que eu desenvolvesse um pouco de cada uma delas, porque cada uma está relacionada intrinsecamente à outra. No momento em que eu começo a negociar melhor e a cooperar melhor, eu imediatamente vou fazer uma gestão de conflitos otimizada e eu imediatamente vou ter uma melhor liderança dos grupos e das situações. É automático, uma coisa está imediatamente relacionada à outra. Você consegue captar o que a professora está falando aqui? Responsabilidade. Mas como assim, professora? Responsabilidade é uma soft skill? Confiança é uma soft skill? Empatia é uma soft skill? Sim, são todas soft skills. Porque o que é responsabilidade? Vamos pensar o contrário? Vamos aqui junto comigo, pensa o contrário. Qual é o contrário de responsabilidade? É inconsequência, relapso, negligência. É quando você não tá, né? Você não se responsabiliza pelo resultado de algo, pelas consequências de algo. Então, você faz algo e você não pensa quais são as possíveis consequências daquilo. Então, você não tem responsabilidade com o resultado, com as consequências. E aí pode ter qualquer consequência para você ou para os outros, que não importa. Isso é o contrário. Então, percebe que se você se torna mais responsável, ou seja, você começa a pensar antes de você tomar uma ação, antes de você tomar uma atitude, você começa a pensar melhor em quais possíveis resultados aquela atitude vai ter para os outros e para você. Imediatamente você se torna uma pessoa mais responsável. E assim você se torna mais responsável, você vai ter mais confiança também. E você vai ter mais confiança em si mesmo, porque você está tomando uma decisão baseada numa reflexão de que os frutos daquela decisão são potencialmente bons para você e para os outros, e você também vai ganhar mais confiança dos outros, porque eles vão perceber que você tem ações que são voltadas para o bem-estar, o seu e dos outros. E para que você tenha mais responsabilidade, você precisa ter mais empatia. Porque você precisa considerar como as suas decisões impactam também os outros. Como os outros podem se sentir com determinadas decisões que você toma. Ou que você não toma. Tá? Então, percebem como existe uma inter-relação de todas essas soft skills? Por isso que é sutil. E por isso que não é ensinado na escola. E por isso que é difícil desenvolver essas habilidades. Porque não é uma coisa que você vai lá e vai... beleza, eu vou, como ser um líder, vou fazer isso. Não. É todo um guarda-chuva de habilidades que envolve ser um líder, que envolve liderar situações, não só liderar pessoas, tá? Olha só, liderar não é apenas liderar pessoas, não é você ser apenas um chefe ou um gestor. É você liderar situações, liderar a sua própria vida, liderar as suas próprias escolhas. A interpessoalidade fala da sua relação com os outros. Beleza, pessoal? Aqui tinha mais duas, né, que estão associadas, ó, argumentação, que está associado a oratória, comunicação e escutativa. E por final, eu coloquei adaptação e autopreservação. São duas habilidades muito importantes do nível interpessoal, porque já dizia Darwin, né? Gente, Darwin, há muito, muito tempo, cantou essa bola. Não é o mais forte que sobrevive. Nós não fomos a espécie mais forte que pisou nesta terra.
Nós fomos o quê? Nós fomos a que melhor se adaptou, né? Porque se fosse pelo mais forte, lá os dinossauros ainda estavam aqui. Eles são mais fortes, foram mais fortes que nós. Mas não é o que melhor se adaptou. Então, a capacidade de se adaptar ao meio ambiente é extremamente necessário para a sobrevivência, assim como a capacidade de se autopreservar, ou seja, fazer escolhas que apontem para a nossa autopreservação, que não sejam escolhas que denigram a nossa integridade. Certo? Até aqui, ok. Então, vamos para as intrapessoais. O que é uma soft skill intrapessoal? Intra é que fala de dentro. Então, enquanto as interpessoais é como eu me relaciono com as pessoas, as intrapessoais são habilidades que falam de como eu me relaciono comigo mesmo, como você se relaciona com você mesmo. Como você se relaciona com o mundo à sua volta? Você já pensou sobre isso? Como você se relaciona com as suas próprias emoções? Então, aqui eu tenho 3 soft skills intrapessoais: organização, inteligência emocional e curiosidade. Organização, como eu me relaciono com os meus espaços, como eu me relaciono com o meu tempo. Organização fala disso, tá, pessoal? A minha relação com os espaços e com o tempo. Então, uma soft skill associada à soft skill de organização é a disciplina. Disciplina é quando eu consigo ter uma consistência em determinadas relações que eu tenho com o espaço e com o tempo. Que horas eu acordo, que horas eu como, se eu arrumo a minha cama, se eu não arrumo, se eu tomo banho, se eu estudo, quais dias eu estudo, com que frequência. Tudo isso fala de disciplina, consistência, minha relação com o mundo e com o tempo. Então, uma habilidade, uma soft skill intrapessoal é a gestão de tempo. Porque gestão de tempo é como eu me relaciono com o meu tempo, e organização é como eu me relaciono com os meus espaços, que tem a ver com disciplina. E aí, quando eu tenho uma boa relação com o meu espaço ou tempo, ou seja, se eu consigo me organizar bem com os meus espaços, se eu consigo ter uma consistência de rotina dentro do tempo que eu tenho disponível e que eu não tenho, eu sou capaz de ter mais foco e mais produtividade. E aí, olha só, não se engana, tá? Eu não tô falando aqui da produtividade a qualquer custo. Eu não tô falando da produtividade workaholic, da produtividade que te dá um burnout e que você para no psiquiatra. Não é dessa produtividade. É exatamente o oposto. É a produtividade em que você consegue fazer a gestão de tempo do seu dia para que você consiga fazer todas as tarefas que são urgentes e que você não pode prescindir. Então, trabalhar, seus cuidados pessoais, se alimentar, dormir, e você ainda consiga 2 horas para estudar, você ainda consiga 2 horas para produzir um conteúdo, como eu que produzo aqui um vídeo. Eu trabalho na CLT. Sim, eu trabalho na CLT 8h20 de segunda a sábado. E eu tenho família, sou chefe de família. Mas eu faço a minha gestão de tempo para que, mesmo com toda essa carga de demandas, eu consiga ter tempo para a produção de conteúdo, para produzir os meus vídeos, para poder alcançar os meus objetivos pessoais. Então, isso é uma produtividade. Não é se matar de trabalhar e não parar mais, deixar de dormir para trabalhar, deixar de comer para produzir. Isso não é gestão de tempo, isso não é produtividade. É exatamente o oposto disso, tá? Porque aí você vai ficar doidão, você vai ficar pilhado. O seu nível de cortisol vai subir num ponto... Cara, tô te falando de verdade, com conhecimento de causa, tá? Que eu já vi isso acontecer. Porque seus cabelos vão cair, você não vai conseguir comer, você vai ficar magro feito um palito, você vai perder massa muscular, sua imunidade vai descer até o chão. E aí Maria, aí já foi. Aí você não vai para canto nenhum, você não vai ter avanço nenhum. Então, não é correndo atrás de abraçar o mundo e dar os passos maior que a perna. Lembra que nem vovó dizia, né? É 1% todo dia. Eu garanto minha 1 hora de estudo. Se é isso, se eu tenho 1 hora por dia,
Você vai lá, cara, você tem 1 hora por dia só, você garante que nessa hora por dia você vai ter organização e disciplina suficiente, gestão de tempo, para nessa hora você ir lá e fazer o que tu precisa fazer. Seja estudar, seja produzir um conteúdo, qualquer coisa que esteja aí nos seus objetivos, tá? Então, isso aqui é muito importante. Eu acho que das 3 categorias seria a categoria que eu pessoalmente dou mais atenção a essa categoria, porque no momento em que... Por que, pessoal, eu dou mais atenção à intrapessoal? Porque, cara, se você quer ter sucesso no mundo, se você quer ter sucesso no âmbito profissional, se você quer ter sucesso nos relacionamentos profissionais, familiares, afetivos, primeiro, cara, você precisa vencer você mesmo. Você precisa se relacionar bem com você mesmo. E o nível 3 intrapessoal fala sobre isso. E aí a gente entra em inteligência emocional. Inteligência emocional é uma das principais soft skills, dentro dessas 30 soft skills aqui. E a autoconsciência está imediatamente relacionada. Eu não consigo ter uma inteligência emocional se eu não tiver autoconsciência. Galera, o que é autoconsciência? Vocês sabem o que é? É você ser consciente de você mesmo. Eu sou consciente que eu existo. Não, galera. Não. Isso aí é básico, tá? Você saber que você existe. Pô, se você não souber que você existe, cara, aí você tá mal, entendeu? Mas autoconsciência é muito mais que isso, tá? É muito mais que isso. E já vou dar uns spoilers aí. Sobre autoconsciência. Fica aí para você não perder. Então, aqui, resiliência, capacidade de sustentar os desafios, de superar os desafios, capacidade de lidar com o improvável, capacidade de lidar com o inesperado, certo? Porque a gente tem os nossos objetivos, a gente tem a nossa disciplina, a gente vai lá todos os dias, tarará, né? Que nem eu tenho lá minha disciplina, minha gestão de tempo, eu tenho minha horinha de produzir conteúdo, eu tenho minha horinha de produzir roteiro, eu tenho minha horinha de gravar vídeo, eu tenho minha horinha de treinar, e aí eu tenho a minha disciplina, e eu vou todo dia lá certinho. Mas vai ter um dia, cara, e tem dias assim, tem dia que eu não tenho a energia de uma pilha A. Não dá pra ir treinar, não dá pra fazer roteiro, não dá pra gravar vídeo. Eu só quero ficar na minha cama porque eu preciso descansar. Então, nesses dias, eu vou faltar. Eu não vou estudar, ou eu não vou gravar um vídeo, ou eu não vou pra academia. Mas tudo bem, é só um dia, tá? Não se desespere, não morra. Deite na cama, descanse, entendeu? Se distraia com um stream, com um filme, com a série. Aí no outro dia você volta. Não passa mais de um dia. No outro dia você volta. E aí você vai treinar, vai estudar. Tudo bem, não tem problema você falhar um dia. Nem tudo está perdido por isso, tá bom? Então tenha resiliência para você ser compassivo com os dias que você não consegue entregar para si mesmo o que você se comprometeu. Seja compassivo, mas não se culpe por isso, não se martirize, porque se você se culpar e se martirizar, sabe o que vai acontecer? Esse dia que você precisou descansar e que você não foi treinar, que você não estudou, aí você vai botar a mão na cabeça e vai dizer, foi tudo por água abaixo, já era, não fui, desfoquei, pisei na jaca, já não fui hoje mesmo, não vou mais essa semana inteira, não vou mais pra academia, pronto, Pronto, e aí você se pilha, entendeu? Se pilha, se culpa, aí entra numa vibe ruim. Então a resiliência é importante nesse ponto, para você entender que vai ter momentos que a coisa não vai ir como esperado, seja pelos seus motivos, seja por motivos externos, mas tudo bem, continue a nadar, entendeu? Continue a nadar. Isso aí tá dentro do conceito de gestão de estresse também, tá? Porque esse tipo de inconveniência, de transtorno que surge, pneu que fura, sei lá, um acidente que acontece e você tem que ir parar a sua rotina, que quebra a sua organização, quebra a sua disciplina, vai te trazer um estresse. Mas aí se você for resiliente, entendeu? Você vai superar aquilo, vai respirar, você vai lidar com
inconveniente com serenidade. Serenidade. E aí, essa situação não vai abalar a sua motivação. Entendeu? Você não vai ficar pistola, não vai querer chutar o pau da barraca. Então, percebe que isso aqui tudo está relacionado? Tudo. Bem, curiosidade, autodidatismo, para quem não sabe aí, é a capacidade de você aprender sozinho alguma coisa, que hoje em dia não é nem sozinho, né? Era sozinho há umas décadas atrás, hoje não é. Porque hoje eu quero aprender qualquer coisa, nossa, o computador e internet, eu tenho todos os mestres de todas as épocas, e como se não bastasse, eu ainda tenho um monte de IA que pode me ensinar o que eu quiser, a hora que eu quiser. Então, isso aqui, pessoal, hoje só não é autodidata quem não realmente não tem um porquê, não tem um motivo ou não tá afim. Porque se você tiver um motivo, um porquê e você tiver afim, qualquer um pode se tornar um autodidata em qualquer coisa. É só buscar e você consegue. Isso é muito importante, tá? Meta-aprendizado aqui é uma habilidade, uma soft skill mais complexa. Acho que de todas seriam das mais complexas aqui, até o que eu falei. Para quem não sabe, meta-aprendizado é a sua capacidade de avaliar o seu próprio processo de aprendizado, tá? É bem complexo aí, mas é muito importante também sua capacidade de avaliar o seu processo de aprendizado, tá? Então aqui chegou um momento importante, vamos lá, o que é essa surpresa? O que é essa surpresa da professora? Seguinte, a surpresa é que eu tenho um projeto muito ambicioso de gravar aqui uma aula no canal da professora para cada uma dessas soft skills. Olha que legal, pessoal. Aqui eu tenho 30 soft skills e tô pensando seriamente em gravar uma aula para cada, dedicada. Então, uma aula aprofundada, trazendo técnicas, trazendo exemplos, né? Uma aula bem dinâmica. O que você acha dessa ideia? Você gostaria de consumir uma aula aqui da professora de cada uma dessas soft skills, essas 30 soft skills? Fala para mim o que você acha dessa ideia e se você gosta, qual dessas soft skills aqui você gostaria de ver primeiro. Se você gostar da ideia, se eu tiver, se eu tiver engajamento e eu entender que é um conteúdo que vai ser consumido e que vai ser apreciado, então eu vou gravar. A minha ideia é gravar o máximo delas que eu puder, mas eu vou começar pelas que vocês escolherem. Então escolhe aí qual habilidade você quer uma aula completa, aprofundada da professora, tá? Essa é a minha surpresa e que fique registrado, será de graça, não vai precisar pagar nada, não precisa se tornar membro. Vou subir essas aulas aqui, quem tiver inscrito no canal e habilitar aí as notificações, vai receber e vai assistir. Então, vamos lá. E agora, para finalizar o nosso combo supremo, vamos falar um pouquinho das 3 habilidades que eu considero de todas essas as mais coringas, galera. Aquelas que você, se você focar em aprender, se você imergir um pouco mais profundamente dentro delas, você já vai ter assim, um salto quântico em todas as áreas da sua vida. E eu coloquei aqui por ordem decrescente, então eu vou colocar a terceira mais importante, da terceira mais importante até a primeirona e mais importante. E aqui deixando claro, tá, meus amores, meus amados, que a minha visão é baseado na minha experiência, no que eu vivo, no que realmente me ajudou aí durante a vida, tá certo? Isso aqui não é uma verdade absoluta. É só o que eu penso, porque é o canal da professora. Então, vamos lá. Terceira habilidade, soft skill mais coringa para a vida. Aprender a aprender, galera. Aprender a aprender. Aprender, o aprendizado, é uma soft skill que está lá no primeiro nível. Lembram de cognição? Ó, aprendizado. Só que aprender a aprender é diferente, pessoal. Por quê? Por que é diferente? Porque você precisa aprender como você aprende melhor.
e para cada pessoa é diferente. Então, antes de você querer começar a estudar feito doido, antes de você querer aprender alguma coisa muito difícil, cara, toma um tempo para tu aprender como você aprende melhor. Mas, professora, como é que eu vou saber como eu aprendo melhor? Vamos lá. Primeiro, você pode fazer testes. Teste estilos de aprendizagem. Você pode fazer testes. Existem testes, tá, na internet que você pode pesquisar para entender qual é o seu estilo de aprendizagem. Você é visual? Você aprende mais lendo? Você aprende fazendo um mapa mental? Eu sou visual, dá para perceber, né? Eu sou escritora e também, né, um daí das minhas atividades, coisas que eu gosto de fazer, eu escrevo, sou escritora, então eu adoro escrever, adoro ler, e eu aprendo muito rápido assim, então eu sou visual. E você? Você é auditivo? Se você ficar só ouvindo um conteúdo, você retém aquele conhecimento? Ou você é sinestésico? Você precisa fazer algo para você aprender? Se alguém te falar, você não capta. Se você ler, você não capta. Mas se você fazer, pôr a mão na massa, aí você já absorve. Então, cada um desses estilos, eles têm uma dinâmica diferente para se estudar. E você pode ter mais de um estilo. Tá? Você pode ter mais de um estilo. Então, primeiro você precisa entender isso. E aí, nas suas experiências passadas, o que mais funcionou? Revisa aí. Ah, professora, teve uma época que eu estudava assim e, nossa, fui bem na prova tal, ou funcionava muito. Então, retoma essa forma de estudar. Para tudo, geral, seja ativo. Olha, existem estudos que comprovam que quando você se envolve ativamente com o processo de aprendizagem, você retém mais o conhecimento. Então, o que é se envolver ativamente? É você escrever, você narrar, você resumir, você fazer um mapa mental. Então, por exemplo, os conhecimentos que eu tenho, quando eu organizo eles aqui para vocês na forma de um mapa mental, um plano de aula em mapa mental, me ajuda a aprender mais, a reter mais o conhecimento que eu já tenho. E como eu tenho que fazer mais pesquisas para passar para vocês um conteúdo de relevância, eu aprendo ainda mais. Então, eu estou sendo ativa no meu processo de aprender. Porque eu estou revisando o que eu já aprendi lá nas minhas graduações, lá na minha vida, né? E eu associo, olha outra técnica de aprendizagem, associar, porque eu não passo para vocês só conceitos. O que a professora faz aqui com você? A professora associa esses conceitos à realidade, ao mundo que a gente vive, à nossa situação econômica, ao nosso país, Brasil. Então, na hora que eu associo a nossa realidade, eu aplico esse conhecimento, ele se solidifica um pouco na realidade, ele para de ser abstrato, tá? Principalmente aí, aqui eu vou muito pro âmbito, né, da filosofia, da sociologia, gosto dessa área, então é mais importante ainda. Mas em todas as disciplinas, a gente vai ter uma necessidade de aplicação, de aplicabilidade na realidade, tá bom? E por último, a autoavaliação. Para reter conhecimento também é comprovado que você precisa avaliar o seu conhecimento, ou seja, fazer simulados, responder a perguntas. Você pode, inclusive, criar provas sobre determinado tema para você com o ChatGPT. Eu faço provas com o ChatGPT, peço para criar provas para mim, para responder as provas de um tema tal. Então, você mesmo pode se autoavaliar em um determinado assunto e entender quais são os seus pontos fracos, quais são os seus pontos fortes. E aí você vai lá e estuda mais os seus pontos fracos. Tá, pessoal? Então tá, beleza. Primeiro precisamos aprender a aprender. Segunda habilidade suprema, coringa para a vida, para todas as situações. Autoconsciência. Cara, lembra que eu falei lá, autoconsciência? Lembra que eu ia falar mais sobre isso? Então é aqui que eu vou falar. Porque o que é essa autoconsciência? Que não é só apenas você ter consciência que você existe, mas é conhecer profundamente a si mesmo. Lembra de Sócrates? Conhece a si mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Por quê? Porque para você realmente começar a entender sua vida, suas relações e o que ocorre, você precisa começar a entender você mesmo, como você funciona e como é que você aprende como você funciona. Professora, mas como é que eu me conheço?
Como eu faço isso? Eu vou para terapia? Sim, também. Também, muito importante. Mas não apenas. A terapia é um caminho, é um dos caminhos mais simples, porque você vai ter ali alguém para caminhar com você e te facilitar esse processo. Eu sou psicóloga clínica, ainda não tinha contado para você aqui, mas agora eu tô contando. A professora de vocês é psicóloga. Então, a terapia é um excelente caminho, mas não é o único. Não é o único, tá? Quando a gente fala de autoconsciência, para você conhecer profundamente a você mesmo, primeiro você precisa saber que tipos de pensamentos você tem, quais emoções você tem. Então, esses pensamentos que você tem, eles se formam a partir de crenças. Então, quais pensamentos você tem? Pensa aí, que tipos de pensamentos você sempre tem? Seus padrões de pensamentos. Porque esses padrões mostram quais são suas crenças. E essas crenças mostram qual é a sua percepção do mundo e qual a sua percepção de você mesmo. Percebem aí a importância de você saber o que você pensa, no que você acredita e como você percebe a realidade? Porque a forma que você percebe a sua realidade altera a sua realidade, tá? Olha que a gente vai falar disso ainda muito aqui no canal da professora. Conhecer suas emoções, conhecer como o seu organismo reage a certos estímulos, quais são os seus gatilhos, que tipo de coisas acontecem que imediatamente te geram determinadas emoções. E quais emoções são essas? Quais seus gatilhos e quais suas emoções? Vocês precisam pesquisar isso, pesquisar vocês mesmos. E quais sentimentos vocês costumam ter diante de determinados gatilhos e determinadas emoções? Como é que você se afeta com as suas próprias emoções? Quanto tempo elas duram? Que tipo de comportamentos vocês costumam ter quando têm determinados sentimentos, quando estão afetados por alguma emoção? Já pensaram sobre isso? Quais são os padrões de comportamentos de vocês? Isso é conhecer profundamente a si mesmo. Quando você entender isso, cara, o mundo não te para mais, você se torna imparável. Você vai ser imparável. Porque você vai ser incorrompível. Ninguém vai conseguir mais confundir você mesmo. Porque você tem um profundo conhecimento de si mesmo. E você vai passar a ter uma personalidade extremamente autêntica. Você vai fazer escolhas assim, sabe? Confiantes. Você sabe quem você é, você sabe o que você quer. Então aqui autoconsciência, segundo aí, top 2. Desenvolvam essa soft skill. E o top 1, para finalizar aqui, para esse vídeo não ficar muito longo. Quem chegou até aqui vai saber que a primeira soft skill, na opinião da professora, mais relevante para a vida é a comunicação. Eita, comunicação, a amada, a temida, a adorada. E por que comunicação? Galera, a comunicação praticamente nos define enquanto seres, tá? Praticamente nos define. Nós, seres humanos, somos simbólicos. Tudo que a gente construiu, tudo que a gente constrói, tudo que a gente construirá perpassa pela soft skill da comunicação. E a comunicação envolve principalmente a escuta ativa. Não é só ouvir com o ouvido lá distraído, enquanto está rolando o feed, você ouve lá o que sua irmã está dizendo, que sua esposa está dizendo, que seu marido está dizendo. Escuta ativa. Como se escuta? Como é uma escuta ativa? A professora vai contar para vocês. Uma escuta ativa encoraja o seu interlocutor, a pessoa que está falando com você. Então, você encoraja ele. Como você encoraja? Você pode... Tem 2 âmbitos. O verbal, então com palavras, né? Sim, entendo. Né? Você vai encorajando. Não precisa falar muito também, né? Para não ficar aquele negócio, não. Mas você vai... Permita que o silêncio aconteça, dê espaço para o outro falar. E ouça, tá? E o não verbal, que é a sua postura.
né? Você olha para a pessoa, você balança a cabeça positivamente, né? Balança ali sutilmente, você gesticula com a mão, sim, né? Faz ali um joinha, assim, tô entendendo. Uma postura atenta, né? Você tá com o seu torso voltado para outra pessoa, olhando para ela. Não vai ficar, a pessoa tá falando com você e você tá olhando para a porta, olhando para o celular. Entendem? Isso não é uma escutativa. Então, como eu ouço? Eu ouço focando no que o outro diz. E eu ouço ouvindo de verdade o que o outro diz. Pessoal, quando você está ouvindo alguém, ignora os seus próprios pensamentos. Sabe aqueles pensamentos que você está ouvindo e aí você está tendo um monte de pensamento, um monte de julgamento do que aquela pessoa está falando. Você tem que suspender isso aí. Suspende os seus próprios pensamentos. Foca no que o outro está falando. E a lei áurea, não interrompa. Não interrompa. Isso aí, ó, matou. Interrompeu, matou. Matou a comunicação. Entendeu? Porque tudo isso aqui vai fazer, né? Vai fazer a pessoa que tá falando com você desistir de falar com você. Ah, não tá nem me ouvindo. Então é assim que se escuta. E como se fala? Como se fala? Bem, também tem os dois âmbitos, o não verbal e o verbal. Né? Como é que eu falo, como eu me expresso de uma maneira assertiva dentro do não verbal? Eu demonstro respeito. Como é que se demonstra respeito quando você está se expressando e se comunicando com alguém? Primeiro, contato visual, olhe para a pessoa. Segundo, espaço pessoal, respeite o espaço pessoal. Não fique nem muito perto dela, né? Sabe quando aquela pessoa vem falar com você e vem para cima assim, colocando o ombro para cima de você? Né? Chega a você fica meio assustado, você fica meio, a pessoa vai me bater, tá em cima de mim. Então, respeite o espaço, né, de 1 metro ali, 1,5 metros da pessoa. Observe sua própria expressão facial enquanto você está se comunicando, né? Se você se comunica com expressão facial de raiva, de ira, aquilo também comunica não verbalmente alguma coisa. O seu tom de voz, se você está gritando, aquilo também comunica. Né? A outra pessoa vai entender que você está atacando ela, você não está querendo se comunicar. Então, demonstre respeito modulando o seu tom de voz, modulando a sua expressão facial, respeitando o espaço pessoal e fazendo contato visual. Isso vai te dar uma grande receptividade do outro. Beleza? E verbal? Verbal, professora, como eu melhoro minha fala de fato, falando? Aqui, eu vou dar uma dica que não tem a ver com oratória, tá? A gente pode entrar em oratória depois, fazer um vídeo sobre isso, né? Como eu disse. Mas aqui eu vou trazer um conceito, que é um conceito da CNV, Comunicação Não Violenta, tá? Comunicação não violenta é um conceito do Marshall Rosenberg, que ele usa para aprimorar os relacionamentos profissionais e pessoais. Ele foi um diplomata de relações internacionais. Então, para ele, quando a gente se comunica, a gente precisa sempre procurar, a gente deve evitar, na verdade, apontar erros e cobrar atitudes, sabe? Ai, você nunca lava a louça. Ai, você nunca quer sair com os meus amigos. Sabe esse tipo de coisa que a gente comunica? Né? Então, em vez disso, em vez de apontar, em vez de cobrar coisas, a gente precisa expressar as nossas necessidades. Mas, professora, como é que eu expresso minha necessidade? A pessoa tá ali preguiçosa, não quer me ajudar. Como é que eu expresso isso? Digo, levanta e vai me ajudar? É assim que expressa? Não. Isso é uma comunicação violenta, tá? Então, vamos pegar um exemplo aqui. Você marcou lá um compromisso com alguém, um trabalho, uma reunião no trabalho, ou um encontro aí. Uma gata, um gato, você combinou lá. Aí a pessoa não foi, te deu um bolo. Você ficou na mão. Qual seria um tipo de comunicação comum nessa situação? Que a gente vai chamar de comunicação violenta, tá? Mas não levem esse termo ao pé da letra, depois vocês vão entender. Poxa, fiquei esperando um tempão você, nem apareceu, perdi meu tempo, a trazer outras coisas. Né? Isso é uma comunicação violenta. Ela vai gerar uma postura defensiva no interlocutor. Ela comunica especialmente frustração. Ó. E responsabiliza o outro por essa frustração. Então, imediatamente ele vai ficar na defensiva, ele vai se sentir acusado, tá?
Então, como seria um exemplo de comunicação não violenta baseado ali no trabalho do Marshall Rosenberg? Eu coloquei o link aqui para o livro dele, tá? Para vocês verem qual é, depois eu mostro. Mas qual seria a opção de comunicação aqui para uma pessoa que te deu o bolo? Olha, priorizei o compromisso que tínhamos e adiei outras tarefas importantes. Se acontecer imprevistos assim novamente, te agradeço se puder me comunicar assim que possível. Então, aqui, qual é a diferença? Eu comunico um fato. Qual é o fato? A gente combinou um compromisso e eu adiei algumas tarefas para esse compromisso. E eu comunico uma necessidade. Olha, se tu tiver um imprevisto de novo, me avisa antes. Ou seja, eu preciso que você me avise. É uma necessidade comunicada. E quando a gente faz dessa maneira, a gente gera no outro, né? Quando a gente comunica um fato e uma necessidade, a gente gera no outro uma resposta colaborativa, em vez de gerar uma resposta defensiva. Essa é a base da CNV. Vou mostrar aqui para vocês rapidinho o livro. Aqui, ó, comunicação não violenta, técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais, Marshall Rosenberg. Muito bom, tá? Inclusive, tem o projeto de fazer um vídeo apenas sobre comunicação não violenta, baseado nesse livro. Você ia gostar de um vídeo assim, de comunicação não violenta? Se sim, conta pra mim. É isso. Eu acredito que a gente iluminou muita coisa hoje. Quase não coube o mapa mental. Me conta o que você achou, sua percepção. Me conta também qual soft skill você quer, uma aula completa aqui. O que tiver mais pedidos vai ser as primeiras que eu vou fazer. Muito obrigada por assistir e espero você no meu próximo vídeo.